Ao amanhecer, quando as ruas do norte de Israel ainda estavam silenciosas, um barulho ecoou sobre a região da Galileia. Não era mais um aviso de exercício, era um forte impacto. Um míssil balístico de médio alcance, lançado das profundezas do território sírio, atingiu com precisão impressionante o seu alvo, duas instalações importantes na fronteira norte. O Porto Central, através do qual passavam os abastecimentos para o centro de Israel e o centro de distribuição de água potável. Em poucos minutos começou a catástrofe. Mais de 12 milhões de pessoas ficaram sem acesso à água potável como resultado dos danos causados a esses dois pontos, segundo o Ministério da Energia e Infraestrutura de Israel. Os principais reservatórios, estações de bombeamento e sistemas de filtragem ficaram inutilizados. O abastecimento de água para uso doméstico, bem como os sistemas agrícolas industriais e, mais importante, hospitalares, estão ameaçados. Em Haifa, Nazaré e Tel Aviv, reuniões de emergência das autoridades locais foram convocadas para tentar organizar o transporte de água com a ajuda de colunas militares. O governo de Israel declarou estado de emergência em todo o país. O ministro da Defesa caracterizou o ataque como um golpe contra a humanidade. No entanto, o gabinete de especialistas do Conselho da Europa e outros observadores internacionais afirmaram que se tratou de uma medida exclusivamente estratégica da Síria, destinada não a destruir infraestruturas militares, mas a paralisar a vida cotidiana do país. Enquanto isso, as redes sociais entraram em caos. Hashtags relacionados à água, como Kogedevoda e Paui Israel em Pânico, ocupam o primeiro lugar no Twitter israelense. As filas nas lojas superaram as expectativas, as pessoas compraram galões filtros e até água de piscinas. Já há sinais de vandalismo em áreas onde o abastecimento de água foi totalmente interrompido. A Cruz Vermelha israelense informa que pessoas foram hospitalizadas por desidratação, especialmente idosos. É interessante notar que Israel é um dos países mais avançados do mundo em tecnologia de dessalinização da água do mar. No entanto, mesmo esse sistema se mostrou vulnerável, pois o porto que foi destruído era um elemento importante da logística para o fornecimento de água potável e peças para as usinas de dessalinização. A situação piorou devido ao fato de que as reservas internas de água não são suficientes para abastecer o país por mais de 7 a 10 dias. Uma tempestade irrompeu no Knesset, enquanto o exército reforça a segurança de outros centros de infraestrutura. A oposição acusou o governo atual de concentrar excessivamente o orçamento em armamentos ofensivos e negligenciar a defesa civil. A cúpula de ferro não nos salvará da sede, afirmou categoricamente um deputado. Foi feita uma proposta para rever imediatamente as prioridades do orçamento militar, alocando financiamento para a proteção de instalações energéticas e hídricas. Enquanto isso, o governo de Donald Trump fez uma declaração contundente, pedindo a desaceleração do conflito em meio à crescente ameaça. No entanto, a Casa Branca confirmou o direito de Israel de tomar medidas em resposta, enfatizando que atacar infraestruturas vitais é um novo nível de ameaça. Ao mesmo tempo, várias reuniões fechadas estão sendo realizadas no Pentágono com o objetivo de avaliar os riscos potenciais de participação na ampliação do conflito. Além disso, como está a opinião pública, os próprios israelenses estão ficando cada vez mais preocupados. Mais de 65% dos cidadãos acreditam que o Estado não garantiu a proteção de instalações civis, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Tel Aviv. Nas redes sociais e em manifestações de rua, questiona-se por que o governo não se preparou para um ataque convencional em vez de um ataque ao exército. Enquanto isso, a Síria declarou oficialmente que o ataque foi uma resposta aos ataques aéreos israelenses realizados durante a noite nas cidades de Daraa e Homs, que resultaram na morte de dezenas de civis. Teherã e Moscou apoiaram essa declaração.
O Kremlin afirmou que a continuação do conflito levará à desestabilização da região, enquanto representantes do Irã afirmaram que o ataque à infraestrutura hídrica foi menos bárbaro do que a destruição de bairros residenciais. Com milhões de israelenses lutando para sobreviver sem água, surge outra questão. Israel será capaz de lidar com tal pressão sem uma guerra em grande escala, caso algo aconteça com a rede elétrica ou a logística dos hospitais? Resposta ao Oriente Médio sem o uso de F-16. Quando um míssil sírio atingiu a infraestrutura hídrica de Israel, a comunidade internacional não percebeu imediatamente a gravidade do ataque. Apesar de Damasco ter realizado pela primeira vez nos últimos anos um ataque cirúrgico, que não causou vítimas em massa entre a população, o ataque causou mais danos ao país inimigo do que centenas de mísseis em campanhas militares anteriores. A ironia é que a Síria, que foi destruída por décadas de guerra civil, não possui caças modernos. Não há satélites estratégicos nem frota naval. No entanto, há coordenadas precisas de inteligência e um único ataque certeiro, capaz de atingir o centro do sistema de sobrevivência. Autoridades sírias confirmaram que o ataque não foi acidental. A operação foi cuidadosamente preparada e estrategicamente calculada. O Ministério da Defesa da Síria declarou: "Eles destruíram nossas cidades, nós destruímos a água deles. Apesar da falta de F-16, sabemos onde atacar." A retórica que se tornou popular na mídia árabe provocou uma onda de apoio no Iêmen, Iraque e Líbano. Analistas independentes observam que o ataque à infraestrutura foi um primeiro aviso, apesar de Israel acusar Damasco de barbárie. De acordo com o Centro de Estudos Estratégicos de Bruxelas, a Síria não planejava atacar bases militares, aeroportos ou depósitos de armas. Em vez disso, escolheu um alvo que exerce pressão sobre o sistema de abastecimento e gestão durante um longo período de tempo. Isto significa que o paradigma está a mudar, passando de conflitos armados para uma guerra de desgaste. O direito internacional ainda não definiu tais ações. Embora o ataque não tenha sido dirigido contra civis, violou recursos essenciais. Aqui surge a questão: pode-se considerar a infraestrutura pacífica quando ela é usada para apoiar o exército e a rede de mobilização? De acordo com um relatório da Organização para a Segurança no Oriente Médio, Israel usa a infraestrutura civil para logística militar. Isso inclui sistemas de abastecimento de água de reserva para bases do Tissahal. Assim, a fronteira jurídica entre alvos militares e alvos civis se torna tênue. A Síria demonstra ativamente sua disposição de continuar o conflito. Em transmissão pela televisão estatal, o presidente da Síria afirmou: "Sabemos que eles têm um escudo de ferro. No entanto, agora eles sabem que temos mísseis e sabemos como usá-los." Essas palavras se tornaram parte de uma nova onda de mobilização na Síria, especialmente depois que fotos dos estragos causados pelos ataques aéreos israelenses em bairros residenciais de Damasco e Homs se espalharam por todo o país. O que é importante notar é que poucos dias antes da resposta da Síria, a aviação israelense realizou um dos maiores ataques dos últimos anos. A agência Al Jazeera informa que mais de 700 pessoas morreram nos ataques, a maioria cidadãos, incluindo mulheres e crianças. Escolas clínicas e residências estão entre os locais mais destruídos. Isso provocou uma reação na forma de um ataque cirurgicamente preciso contra uma artéria hidráulica, em vez de uma destruição semelhante. Fontes libanesas informam que cerca de 2.000 pessoas foram mobilizadas pelas forças do Hezbollah para o combate. Além disso, surgiram relatos de que drones iranianos foram enviados para o território da Síria, provavelmente com o objetivo de reforçar os sistemas de defesa aérea e de reconhecimento. Isso indica que a região se prepara para uma nova fase do conflito, na qual cada tiro será cuidadosamente planejado e, ainda assim, devastador. Enquanto isso, os Estados Unidos estão usando canais diplomáticos privados para apoiar Israel, apesar dos apelos oficiais para a desaceleração.
As declarações da Casa Branca sobre profunda preocupação com a situação humanitária contrastam com isso. No entanto, o The Washington Post relata que o governo de Donald Trump realmente chegou a um acordo com Israel para ampliar o fornecimento de componentes vitais para mísseis de defesa e satélites de reconhecimento. Isso faz parte de um pacote de defesa aprovado em 2024. Enquanto isso, pessoas em Damasco e Alepo saem às ruas com cartazes dizendo: "Olho por olho, água pela destruição. E água é a resposta, não armas." Grupos de voluntários locais estão coletando ajuda humanitária para os moradores das áreas afetadas. No entanto, o clima mudou. Enquanto na Síria predominavam as queixas e os medos, hoje se ouve determinação. Além disso, continua atual a questão que preocupa a comunidade internacional: quem deve assumir a responsabilidade moral pela propagação da situação. Se a vítima do conflito foi atingida de forma pontual, Israel sem água e sob pressão. Quando as Forças Armadas e os serviços técnicos de Israel começaram a avaliar a extensão dos danos, o sistema estava inoperante. Mais de 60% da população nas regiões central e norte do país não tinha abastecimento de água confiável. O Ministério da Saúde emitiu uma ordem de emergência exigindo a suspensão das operações planejadas, regime sanitário rigoroso nas instituições médicas, restrições ao abastecimento de água para instalações industriais e redução imediata dos gastos domésticos. Na manhã seguinte, os sistemas de esterilização da água nos hospitais de Tiberíades e Nazaré foram desligados. Pacientes desidratados foram acomodados em tendas na rua com ventiladores para mantê-los aquecidos. Em transmissão ao vivo pela TV local, um dos diretores do hospital admitiu: "Estávamos preparados para ataques com mísseis, mas não para uma crise hídrica." Enquanto isso, começou uma onda de acusações políticas dentro do país. Deputados da oposição no Knesset interromperam a sessão, exigindo uma investigação imediata sobre a incompetência do governo. Discussões acaloradas surgiram sobre a distribuição do orçamento, porque bilhões de dólares foram gastos na criação de drones de ataque e na expansão da frota de F-35, enquanto elementos importantes da infraestrutura civil permaneceram praticamente desprotegidos. Nos falaram de um escudo impenetrável, mas não mencionaram que a água não pode ser protegida com ferro, afirmou o deputado David Grossman em uma declaração urgente. Essa frase se tornou um novo mantra antigovernamental nas redes sociais. O primeiro-ministro de Israel realizou uma reunião fechada do Gabinete de Segurança sob pressão das críticas. Fontes do governo informam que estão sendo discutidas decisões como o uso de logística militar, o transporte de reservas de água do sul do país e a introdução temporária do estado de emergência nas áreas mais afetadas. Nesse momento, começou o pânico da água. A água engarrafada ficou em falta nos supermercados israelenses. Especuladores começaram a vender um galão pelo triplo do preço. Os primeiros confrontos nas filas ocorreram em bairros pobres de Haifa e Nargaria. Voluntários do movimento Ma'im La'am, que significa água para o povo, tentam distribuir os estoques, mas os recursos estão se esgotando rapidamente. Nesse momento, o Exército e a Serviço de Segurança Nacional iniciaram uma operação de emergência para proteger os recursos hídricos e reservatórios restantes. Engenheiros militares começaram a instalar unidades móveis de dessalinização e a construir barragens temporárias. No entanto, especialistas afirmam que isso será suficiente apenas para alguns dias. De acordo com um estudo publicado pelo Instituto Israelense de Tecnologias de Infraestrutura, na ausência de ações coordenadas, a situação pode se transformar em uma catástrofe humanitária. O governo do Sequariqua, liderado por Donald Trump, apoiou publicamente Israel, afirmando o direito à autodefesa contra ataques que ameaçam a sobrevivência básica em meio a problemas internos. No entanto, países europeus como França e Alemanha mostraram uma postura mais cautelosa.
A UE pediu que se abstenham de ataques à infraestrutura civil e encontrem um caminho para a desaceleração por meio de canais diplomáticos, segundo uma declaração conjunta do Ministério das Relações Exteriores da UE. No entanto, o tempo para a diplomacia está se esgotando. A sociedade israelense exige uma resposta. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Geocartografia, 72% da população acredita que o governo deve tomar medidas de retaliação. No entanto, 58% temem uma guerra em grande escala, especialmente devido à possibilidade de envolvimento do Hezbollah e de forças pró-iranianas no conflito. Alguns analistas israelenses começaram a comparar a situação atual com os eventos da Guerra do Juízo Final de 1973, quando a surpresa se tornou o principal inimigo. Mas há uma diferença naquela época: os exércitos lutavam por território. Hoje trata-se de água. Não é mais apenas uma disputa na fronteira. É uma luta por condições fundamentais de vida. Como resultado, cresce a preocupação internacional. Um ataque ao abastecimento de água é uma linha vermelha, após a qual as consequências podem ser incontroláveis, afirmou o escritório da ONU. Enquanto Israel reforça a proteção de suas instalações hidráulicas, torna-se cada vez mais relevante a questão: é possível entrar em guerra sem destruir o próprio país? Choque internacional e vingança na Síria. O ataque à infraestrutura hídrica na Síria foi um ponto de inflexão no conflito. No entanto, foi apenas uma resposta aos eventos ocorridos alguns dias antes, que foi dolorosa, fria e estrategicamente calculada. Naquele momento, aviões de combate israelenses realizaram um dos ataques aéreos mais destrutivos dos últimos anos. As cidades de Deir Homs e os subúrbios de Damasco foram destruídos. De acordo com o Centro Sírio para a Monitorização dos Direitos Humanos, mais de 700 pessoas morreram, a maioria mulheres e crianças. Israel afirmou que seu objetivo eram depósitos com centros logísticos e armas usados por grupos pró-iranianos. No entanto, vários casos de ataques a alvos civis, como escolas, mercados e instalações médicas, foram documentados por organizações independentes, como a Cruz Vermelha e a Human Rights Watch. Poucas horas após o incidente, a rede elétrica de Daraa foi completamente destruída, o sistema de emergência deixou de funcionar e as comunicações móveis foram interrompidas. Em resposta, o lado sírio lançou um míssil balístico contra o sistema de água e não contra a base aérea ou a fábrica de blindados. Isso indicava que responderíamos com estratégia e não com caos em caso de destruição. A resposta da comunidade internacional foi indefinida. As ruas de Damasco estavam decoradas com cartazes: "Não vamos mais ficar calados." Eles bombardearam escolas, nós cortamos a água, enquanto as capitais europeias realizavam reuniões de emergência, e o Conselho de Segurança da ONU ficava novamente paralisado pelo veto. O apoio não oficial à Síria começou a se espalhar para além das suas fronteiras. No Líbano, Iraque e Iêmen, e até mesmo em algumas partes da Jordânia, foram realizadas manifestações em apoio à resposta síria. Em seu discurso, o presidente da Síria afirmou: "Não buscamos esta guerra, mas não podíamos ficar na sombra enquanto nossos filhos morriam sob os escombros." Ele afirmou que a Síria alertou a comunidade internacional sobre as possíveis consequências, mas nada aconteceu. O sinal para agir foi recebido com silêncio pelo mundo. A Rússia e o Irã consideraram a resposta da Síria uma forma legítima de autodefesa. Moscou não condenou Damasco porque os ataques de Israel à infraestrutura civil violam as convenções de Genebra. No mesmo dia, houve uma manifestação no Irã em apoio à Síria, com slogans contra a hipocrisia ocidental. O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que o silêncio diante da destruição de bairros pacíficos na Síria torna o direito internacional uma ficção. Como resultado, as ações de Donald Trump chamaram a atenção do público. Até agora, a Casa Branca não condenou nenhum dos grupos pelo ataque à infraestrutura civil, apesar do apoio oficial a Israel. Nos Estados Unidos,
começaram as críticas. Senadores democratas influentes exigiram a realização de audiências sobre a questão dos 2 pesos e 2 medidas na política externa. No entanto, a atenção principal da administração Trump está voltada para outra questão: garantir a segurança de um aliado e evitar a expansão do conflito. Enquanto isso, cresce a preocupação em Israel com o fato de que, em resposta à sua campanha aérea, o país recebeu um golpe não menos devastador, mas muito mais destrutivo do ponto de vista psicológico. Pessoas sem acesso à água começam a fazer perguntas difíceis, porque um ataque simples, mas devastador com foguetes não conseguiu impedir os bombardeios que causaram a morte de centenas de crianças sírias. No Oriente Médio, lembram-se dos eventos de 2006, quando o Hezbollah atacou a infraestrutura de Israel na Galileia. No entanto, essa era a tática do movimento guerrilheiro na época. Atualmente, trata-se de um ato estatal com uma estratégia e um manifesto claros. A Síria afirmou diretamente: "Vocês atacam as crianças, nós atacamos o torneira." Não se trata apenas de uma nova fase do conflito, afirmou o diplomata citado pela Reuters. É um novo conceito de guerra: destruir a estabilidade do país, não o exército. Assim, não apenas analistas militares, mas também economistas logísticos e especialistas em gestão urbana prestaram atenção ao ataque sírio. Todos se perguntam: as cidades estão preparadas para sobreviver sem água, comida e eletricidade se a guerra se deslocar para os recursos básicos? O risco de escalada e os problemas de Israel após o ataque à infraestrutura hídrica e a instabilidade política que se seguiu, Israel se viu diante de uma escolha difícil: responder de forma rápida e decisiva para evitar uma nova guerra na região ou conter a ira. Os círculos militares estão aumentando a pressão sobre o Ministério da Defesa. De acordo com uma fuga na imprensa israelense, o quartel-general do Comando Geral já aprovou 3 opções de operação de resposta: ataques pontuais a depósitos militares em Homs, destruição dos centros de comando da defesa aérea síria e uma ampla operação no sul da Síria, com o uso de forças blindadas nos Golãs. No entanto, essas situações têm consequências imprevisíveis. Analistas do Defense News e do The Jerusalem Post observam que qualquer ampliação das hostilidades levará à participação de terceiros no conflito. Em primeiro lugar, o Hezbollah do Líbano, que já declarou aumento da prontidão. Além disso, existe a possibilidade de que as milícias xiitas no Iraque se tornem mais ativas, assim como as formações voluntárias pró-iranianas na Síria, muitas das quais já estão concentradas nas regiões de Deir ez-Zor e Al-Bukamal. Em uma coletiva de imprensa em Mar-a-Lago, o presidente Donald Trump enfatizou: Israel tem todo o direito de defender seus cidadãos. Os EUA, por outro lado, aconselham cautela, pois o inimigo pode estar pronto para provocações. Esta é uma situação única, em que a Casa Branca tenta simultaneamente apoiar um aliado e evitar que o conflito se espalhe. De acordo com a CNN, oficiais do Comando Central realizaram pelo menos 2 reuniões fechadas no Pentágono, nas quais foram discutidas as possíveis consequências da operação israelense para as bases americanas na Jordânia e no Kuwait. Ao mesmo tempo, a Síria declarou sua disposição de repelir qualquer ato de agressão. Nas ruas de Damasco está ocorrendo a mobilização de reservistas, e o canal de televisão Al Mayadeen informa que chegou à capital o primeiro lote de sistemas de defesa antiaérea iranianos, Korad-15, que podem interceptar alvos a uma distância de até 75 quilômetros. Além disso, a Rússia reforçou suas posições na base aérea de Remeimin, o que pode ser visto como uma demonstração de que Israel não vai se meter diretamente na profundidade estratégica do território sírio. Em Israel, há opiniões divergentes na sociedade. De acordo com o Instituto Haaretz Strategic, cerca de metade da população exige uma resposta imediata. Eles destruíram nossa água, nós destruiremos sua rede de energia. No entanto, a outra metade teme que o conflito se transforme em um inferno regional.
O problema não é a resposta, mas o fato de termos nos deixado surpreender, afirmou um dos participantes de um debate televisivo no Canal 12. Será que voltamos a ficar em uma posição vulnerável depois de todas essas guerras? Além disso, o Comando do Exército de Defesa de Israel, IDF, se encontra em uma situação complicada. De acordo com relatórios militares, existe uma grande diferença entre o poder ofensivo e a defesa de instalações vitais. Mais de 70% das infraestruturas críticas não possuem sistemas de defesa ativa contra ameaças balísticas, como revelou uma recente verificação do nível de segurança dos centros energéticos e das instalações de abastecimento de água. Após os eventos na Galileia, baterias adicionais do Dome de Ferro e do Slingshot de Davi foram implantadas, mas até mesmo os militares reconhecem que essas medidas foram tardias. A situação internacional também está tensa. Embora o Conselho de Segurança da ONU tenha se reunido novamente em sessão extraordinária, mais uma vez não conseguiu aprovar uma resolução. Os EUA não permitiram que a Rússia criasse uma comissão para investigar os ataques aéreos na Síria. A China e a Argélia vetaram o projeto de resolução que condenava os ataques com mísseis contra a Síria. A OTAN declarou a necessidade de uma desescalada imediata e de abstenção de ataques à infraestrutura civil. No entanto, nos altos escalões de Bruxelas, é evidente que a região está à beira de uma catástrofe. Os ataques não se limitam mais aos exércitos, afirmou um representante do Conselho Europeu de Relações Exteriores. O foco está na capacidade da sociedade de funcionar. A guerra clássica foi substituída por uma disputa logística. Enquanto isso, Israel continua demonstrando dúvidas. Não podemos deixar de responder, afirmou uma fonte do Estado-Maior a Reuters. Também não podemos responder de forma a mergulhar nas nossas próprias consequências. Neste momento, é precisamente este dilema entre vingança e contenção que determina a estratégia do Tzahal e o futuro de toda a estabilidade no Médio Oriente. A questão principal continua sendo: se este será o último passo antes que o Oriente Médio entre em uma nova era de conflito em grande escala, caso Israel realmente retaliar. A região está à beira de uma guerra em grande escala. Após os ataques no Oriente Médio, a situação passou de uma crise para uma instabilidade irreversível. Israel se viu repentinamente em posição defensiva, embora antes controlasse o ritmo e a direção das campanhas militares. A Síria, destruída e isolada há muito tempo, demonstrou sua capacidade estratégica. Além disso, a comunidade internacional voltou a assumir o papel de observadora oprimida por seus próprios conflitos. Desde o início do conflito, mais de 1.000 pessoas morreram em todos os lados. Mas, em vez de atacar bases, pontos de radar ou colunas de tanques, agora eles atacam barragens, usinas de energia e hospitais. Esta é uma mudança no caráter das hostilidades que não havia sido observada anteriormente. Analistas da Al Jazeera e da Der Spiegel enfatizam que a atual escalada levou o conflito pela primeira vez para além dos padrões militares, transferindo-o para questões que afetam a população civil. Fatores internos e externos estão pressionando Israel. A água continua inacessível para mais de 12 milhões de pessoas. As filas nos pontos de abastecimento de água ultrapassam quilômetros. Relatórios da polícia mostram que a criminalidade, a pilhagem e os surtos de violência aumentaram nas áreas onde a água potável se tornou dinheiro. A oposição no Knesset exige que o chefe da inteligência militar e o ministro da infraestrutura renunciem, pois cometeram um erro histórico na avaliação da ameaça. Em contrapartida, a Síria recebeu apoio moral e político, apesar das perdas militares e das cidades destruídas. A retórica anti-sionista ganha força no mundo árabe. No Iraque e no Líbano, são realizadas mesas redondas sobre a nova doutrina da resistência. As hashtags Urro Água contra Bombas
e a humanidade contra a tecnologia tornam-se populares nas redes sociais. Essas histórias simbólicas moldam a opinião pública, na qual a Síria agora não é apenas uma vítima, mas também um participante. O Irã e a Rússia reforçaram sua ajuda logística a Damasco. Imagens de satélite mostram colunas com suprimentos de equipamentos, provavelmente incluindo meios de guerra eletrônica e drones de longo alcance na região de Homs. Em resposta, os Estados Unidos reforçaram suas atividades de inteligência e enviaram grupos móveis para as fronteiras da Jordânia. Apesar da recusa do Pentágono em fazer mais declarações sobre a natureza das operações, várias fontes do CENTCOM confirmaram o reforço da presença para estabilizar a situação. Há uma divisão diplomática na arena internacional. A União Europeia não consegue chegar a um consenso. A Polônia e a Hungria insistem em apoiar Israel, enquanto a França e a Espanha exigem um cessar-fogo imediato. A China e o Brasil apelaram repetidamente para a criação de um corredor humanitário no norte da Síria. A sessão do Conselho de Segurança da ONU termina com declarações. Ao mesmo tempo, os cidadãos comuns da Síria e de Israel estão em estado de desespero. Em Israel, famílias estão deixando as áreas urbanas para se deslocarem para o sul, mais perto dos reservatórios em funcionamento. Na Síria, está ocorrendo uma evacuação de Daraa, subúrbio de Damasco, para Homs. Os armazéns de alimentos estão vazios, as escolas fechadas. De acordo com organizações internacionais, a falta de água e os serviços sanitários destruídos criam um ambiente ideal para a propagação de infecções. O que mais preocupa é que nenhuma das partes está pronta para romper. A retórica do exército israelense se intensificou. Se nos ameaçam com a sede, terão uma noite sem luz, afirmou o ministro da Defesa em transmissão ao vivo. Isso é uma clara alusão a possíveis ataques à infraestrutura energética da Síria. O presidente da Síria afirmou que o país não vai parar diante de novos ataques se a agressão continuar. Tudo isso leva ao surgimento de um novo tipo de conflito que já não pode ser controlado. A guerra perde fronteiras quando entra em casas, escolas, estações de bombeamento e depósitos de alimentos. Esta é uma batalha entre sistemas de subsistência, não entre exércitos. Além disso, surge a questão mais importante que preocupa a todos: quantas vidas ainda terão de ser perdidas para que as palavras sejam seguidas de ações enquanto o Oriente Médio continua em chamas? Mais uma vez, o Oriente Médio esteve à beira de uma catástrofe. Como resultado do contra-ataque da Síria à infraestrutura hídrica de Israel, começou a maior crise civil da história do país nos últimos 10 anos. Mais de 12 milhões de israelenses não têm acesso à água potável. As cadeias logísticas foram interrompidas, as instituições médicas e a agricultura sofrem com a falta de recursos. O medo dos consumidores cresce e a pressão política sobre o governo aumenta. A Síria lançou pela primeira vez um ataque estratégico contra um alvo civil vulnerável sem ter superioridade aérea. Esta medida foi tomada em resposta aos bombardeamentos massivos das forças israelitas que causaram a morte de centenas de civis. Como de costume, a comunidade internacional não conseguiu chegar a um acordo. Os EPARA apoiaram o direito de Israel à defesa. A Europa se dividiu e a ONU ficou em um impasse diplomático. Enquanto isso, a participação de atores externos aumenta como resultado da expansão do conflito. O Irã amplia sua ajuda à Síria, o Hezbollah mobiliza suas forças e o Pentágono elabora planos operacionais para proteger os interesses do CCMO na região. A probabilidade de uma guerra em grande escala aumenta. A situação está mudando de uma guerra convencional para uma guerra de infraestrutura, na qual sistemas vitais como água, eletricidade e alimentos estão sob ataque. Israel se depara com uma escolha: vingar-se ou evitar uma nova fase do conflito, que pode afetar toda a região.
Além disso, a questão mais importante torna-se cada vez mais evidente onde está a linha divisória entre a preservação do futuro e a destruição, se a água pode ser usada como arma